Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 148. O Rural Talks, para quem não conhece ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, em que a gente conversa com os founders, startups, CVCs, VCs e corporações do agronegócio que implementam tecnologia para melhorar a eficiência produtiva no campo. Não é isso, Kirangartam? Isso mesmo. Está com resfriagem, né? Esse tempo não Pai, tá eu tô com uma sinusite ferrada aqui, aguda. Eu tava de manhã no hospital, mas a gente tem que... Também esses eventos não ajudam, né? A semana passada foi puxado. Um monte de gringo vem com doença aí pra cá, a gente tá trazendo ferrado, as viroses. Vírus, não, mas eu tenho esse negócio da sinusite mesmo, isso atrapalha um pouquinho, mas a gente tá aqui. A gente tem resiliência, igual os fundadores das startups, estamos aqui gravando. E antes da gente começar, eu queria trazer aqui o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer. A Rural ajuda a divulgar, impulsionar, para a gente poder colocar mais doação no bolso desse hospital que trabalha de uma forma muito humanizada, atendendo pessoas no momento de dificuldade. Então vai aparecer um QR Code para que vocês possam ajudar, compartilhar e também conhecer um pouco do trabalho do Hospital do Amor, que é realizado lá em Barretos, e que ajuda essas pessoas nesse momento difícil da vida, tá? Tivemos vários eventos, né, Kirangartam? Sim, World Agritech, o IFAMA, primeira vez no Brasil, foi um grande sucesso. Não sei se vocês foram, mas em Ribeirão Preto, tinha muita gente. Gostei muito e eu acho que agora deu uma parada, né? Julho a gente ainda pode bem, descansar um pouquinho. Não aguentava mais de tanto evento. Né? Chega. Agosto, começa de novo, vai ter o Climate Week no Cubo. Vai ter o Climate Week na primeira semana de agosto, né? Uhum. Aí depois, no dia 11 de agosto, tem o Congresso Brasileiro do Agronegócio da BAG, junto com a B3. Uhum. E no dia 12 de agosto tem o Agro ao Cubo, que acontece lá no Cubo, também dos nossos parceiros do Cubo Itaú, trazendo aí inovação e tecnologia para a mesa. Já confirmaram ali, acho que a presidente da Embrapa. Vamos ver aqui. Silvia, né? A Silvia, exatamente, essa aí. E hoje, Kirangartam, estamos aqui nessa mesa, eu, Rouco, para falar com o Luiz Roloff, CEO e fundador da Verus. Luiz, é um prazer estar aqui contigo. Veio lá de Curitiba para falar com a gente, obrigado. Floripa? Mais para baixo. Mais frio ainda. Melhor, cara, que isso, cara. Que legal. E a gente tem o costume aqui, Luiz, de sempre entender quem é você até chegar aqui como fundador da Verus, o que você passou para chegar até aqui e ter essa ideia de fundar essa empresa. Legal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu venho numa trajetória muito técnica, né? Desde lá dos meus 12 anos, quando eu comecei a programar, e aí ia nas banquinhas de jornal lá comprar livros as revistinhas que tinham na época de JavaScript, essas linguagens, ficava em casa testando isso, né? E aí comecei a desenvolver algumas aplicações lá naquela época. Entrei muito na questão de sites e sistemas web, fui progredido ao longo do tempo nisso. Fiz minha carreira em cima da área de sistemas de informações, depois eu descobri, na verdade, um gosto pessoal pela gestão. E aí eu fui fazer tanto uma faculdade nova de gestão de tecnologia, onde eu já lidava com projetos de alta complexidade de tecnologia, e também fiz um MBA já focado em administrar a empresa, em ter toda essa vivência, né? Nesse período todo, passei por algumas empresas bem interessantes. Eu acho que uma referência boa que eu tive foi a Fundação CERT, que fica lá em Florianópolis. Eu não sei se vocês conhecem, é um centro de referência em tecnologias inovadoras. Lá são 9 centros, desde meca, optoeletrônica até sustentabilidade. Então, ali eu conheci muitas coisas a nível global, tive acesso a diferentes projetos, e isso me deu também uma bagagem toda para empreender, né? Em 2011 eu escrevi um projeto num edital que se chamava Sinapse da Inovação. É um edital que ajuda empreendedores, né? Ajuda empresas iniciantes em Santa Catarina. Acho que eles estão expandindo até a nível nacional agora, e a gente ganhou com um projeto de montar uma plataforma de crowdfunding. Lá em 2011 não existia ainda isso no Brasil, tinha o Kickstarter lá fora, né? Tinha algumas plataformas assim, foi bem interessante a jornada. A gente acabou fazendo um foco em cima de captação para
ajudar empreendedores com seus projetos. Então seria um primeiro crowdfunding para empreendedores mesmo. Quebrou. Estava na hora errada, não dava certo. Tinha várias coisas ali difíceis de seguir, mas isso deu muita bagagem. Nessa época, até para fazer funcionar esse sistema, a gente criou um sistema de pagamento interno, que também no Brasil não existia. A gente se conectou com diferentes bandeiras de cartão, com bancos, montamos um sistema todo que logo depois, acho que um ano depois, o Pagar.me estava lançando algo parecido também. Então, foi um aprendizado também de saber aproveitar aquilo que tu faz dentro da startup, né? Que aquilo pode virar um outro negócio. Então, a gente sabe lá que o Netflix não começou do jeito que ele é, né? Começou com outras coisas e as diversas empresas também começaram. Talvez naquela época, se a gente tivesse enxergado essa oportunidade que seria uma fintech, né? Poderia ter avançado um pouco mais nisso. Nós quebramos e em 2013 para 2014 a gente escreveu um outro edital, ganhamos novamente um prêmio de inovação. Esse foi para o Tecnova, para montar uma plataforma que conectava os criativos com o mercado. Então, moda, música, cinema, arte, fotografia, toda essa galera, né, designers, toda essa galera trabalhava de uma forma bem formal, né, dentro disso, e se conectava com diferentes indústrias, diferentes empresas. Então a gente criou ali, talvez fosse uma primeira plataforma de influencers, né, também, porque as empresas, a gente tinha lá conexões com Red Bull, com Holland, com marcas assim, de expressão que se conectavam com essa galera para promover seus projetos de inovação. E aí teve impeachment e a gente quebrou de novo. Mas aí eu vi algumas coisas internas ali para aproveitar, né? Comecei a olhar os erros ali e aproveitar algumas coisas. E a gente viu que um gargalo que a gente tinha dentro da plataforma era em cima de sistemas de pagamentos, era em cima dessa parte toda digital. E tinha uma coisa curiosa que era os designers, né? Geralmente, aqueles trabalhos de freelancers, eles demoravam a receber, às vezes não recebiam esses pagamentos. E aí aquela conexão não estava funcionando, né? Então, nessa época, 2015 para 2016 ali, eu acabei buscando novas tecnologias, cheguei em blockchain. A gente começou a estudar blockchain ali em 2016 e percebeu que não tinha nada escalável, né? Naquela época lá, blockchain da Bitcoin fazia 3, 4 transações por segundo, o Ethereum ali 12, 14 transações por segundo. E a gente estava estudando alguns consensos e para te ter uma escalabilidade numa plataforma que ia fazer conexões e conectar isso através de um modelo financeiro, né? Você teria uma dificuldade de gargalo dentro disso. E isso se apresentou como uma oportunidade de negócio também. A gente teve, em 2017, a gente teve investidores que toparam o desafio, né? Vamos aportar para fazer uma nova blockchain, né? E a gente lançou aí a primeira blockchain na América Latina, né? Na época foi, né? E a gente construiu esse projeto ali de 2017 até 2020. Então, foi um projeto que a gente teve muitos gargalos resolvidos. Na época, nos primeiros testes, era bem legal, porque a gente atingia alguns níveis que não se tinha ainda conhecimento. A gente fez um teste de escalabilidade e deu 106 mil transações num segundo de gestão de bloco, mas aí você estourava buffer, então tinha toda uma referência assim, e eu ficava muito imerso também na tecnologia. E aí começou a surgir a demanda, né, ou a necessidade de a gente se provar não só como tecnologia, né, a gente conversava com universidades, com grandes empresas, mas a gente se provar em modelos de negócio realmente que poderiam ser práticos e usáveis, né. E nessa época a gente participou, foi convidado para um pitch reverso, que eu acho muito legal, essa ideia de pitch reverso, né, as indústrias, as empresas, elas falam do problema que elas têm, né. E foi bem legal que uma indústria lá uma cooperativa do Paraná, ela fez um pitch em cima de promover rastreabilidade dentro da indústria dela utilizando blockchain. Ela conseguia provar, principalmente no mercado asiático que ela vendia, uma questão de
confiança dos dados, que aquilo estava acontecendo. E aí chegou o momento que a gente desenvolveu essa POC, né, com eles, foi bem bacana, porque a gente conseguiu mapear todo o processo ali da indústria, entender os gargalos que existiam, os pontos cegos dentro da indústria, e através de blockchain conectar isso e dar transparência dentro dessa camada. Foi aí que nasceu essa tecnologia que a gente tem da Verus, e virou uma empresa, virou uma Aí nasceu a Verus nessa época. Exatamente. Então, a Verus nasceu... Foi um teste que a gente fez, né, de módulo ali em 2020 e 2021, com algumas indústrias. E a partir de 2022 ela saiu desse escopo de estrutura. Mas a indústria geral não tinha foco no agro? Nada. Foi no agro. Então, no agro. Esse primeiro case da cooperativa, ele era para exportação de carne suína. E aí a gente percebeu que existiam uns gargalos e problemas internos da indústria que eram muito grandes. Por exemplo, o suíno, quando ele chega no frigorífico, ele é abatido, ele é cortado no meio. E aí a rastreabilidade que está no brinquinho foi para um lado e metade da carcaça foi para o outro. Brinca nos dois. Né? Então, dali até tu chegar num ponto de conseguir rastrear tudo era bem desafiador, né? A gente acabou fazendo um case em cima desse projeto ali. Bom, Luiz, legal que você já falou um pouquinho de como que você se cruzou com o agronegócio, e eu sempre pergunto para os convidados, se você tivesse que explicar para minha avó o que a Verus faz hoje, como que você explicaria? Legal. Já é mais difícil essa missão, mas a Verus, basicamente, hoje ela mapeia todos os processos que acontecem dentro da indústria, ponto a ponto. Então, todas as informações que estão transitando desde da compra de material, de insumos, né, de produtos até a saída de exportação, todos esses pontos, eles ficam sendo armazenadas, essas informações dentro da Verus, e essas informações são utilizadas para dar saída através de compliance com regulamentações, com todos os tipos de certificações que as indústrias precisam. Hoje, cada vez mais, as exportações, principalmente, elas têm sido demandadas de práticas ESG, práticas de sustentabilidade e comprovações disso, né? Então, a Verus consegue automatizar todo esse processo. Como você capta esses dados? Já tem uma forma mais remota de fazer isso ou tem que ser manual de alguma forma? Legal. Excelente pergunta. A Verus hoje ela se conecta em diferentes sistemas. Por exemplo, a maioria das indústrias, elas já possuem um ERP, elas já têm ali uma produção que está mapeada. Sim. E é engraçado que quando a gente vai implementar, a gente também identifica gargalos e pontos cegos dentro desse mapeamento que já existia. Além disso, a gente se conecta em diferentes, né, dezenas de bases de dados públicas, privadas também, para complementar essas informações. Então, por exemplo, áreas produtivas, a gente faz todo o diagnóstico já socioambiental dessas áreas em segundos. Se conecta em satélite também, traz informações vindo de satélites sobre a área produtiva, sobre todo o recorte que tem ali, e traz isso tudo num escopo só para a indústria conseguir enxergar todo o seu compliance de fornecedores, do seu processo produtivo, seus lotes de exportação e aquelas qualificações que ela precisa comprovar, né? A gente fala muito da UDR hoje, né? Sim. Que é uma legislação que, a partir do final do ano, vai estar exigindo já essa transparência, né? E essa comprovação para a exportação para a União Europeia. Então, esse é um dos templates que a Verus já tem pronto, executado ali, que com um clique a empresa já consegue estabelecer seus relatórios. Parentes só enchendo nossa paciência, hein? Até o pessoal lá também reclama, né? Não é só aqui, não é só o Brasil. É geral, né? Mas, então, você identifica gaps onde não tem o dado, a maioria das vezes tem dado, mas não está conectado, então você vai buscando aquelas bases de dados, conecta tudo, e quando tem, por exemplo, você mencionou do suíno, né? Você corta no meio, um lado tem, outro lado não tem o brinco. Você tenta resolver esse problema colocando o brinco no outro lado ou alguma coisa parecida? Aí entra um próprio problema da indústria, dela modificar seu processo industrial. Nesse caso específico, a gente chegou à conclusão com a inovação lá da indústria que ela teria que mudar até o processo fabril dela. Dela executar esses lotes e conseguir mapear internamente, porque ela misturava isso, ia para diferentes produtos, e o nosso case lá acabou sendo de uma costelinha de exportação
uma costelinha premium de exportação para a Ásia, onde ali eles tinham um processo já que eles tinham que rastrear, né, que tinha que ser qualificado. E é só a aba que tinha o brinquinho. Isso, mas só daquela costela direita. Só daquela costela direita. Eu lembro, alguns anos atrás, encontrei com o pessoal do JBS e eu perguntei para eles se tiver qualquer tecnologia para resolver algum problema dentro da cadeia deles, qual seria? E eu estava esperando, naquela época era o alta do proteína alternativa, todos esses outros desafios. Não, eles falaram, uma coisa que a gente gostaria muito seria rastrear cada corte de carne, né, do animal. Depois que ele entra, a gente tem rastreabilidade até o ponto que o animal, a hora que começar a cortar, aí a gente eu não sei se hoje... Acho que isso nem tem lá fora ainda. Não tem. Então, eles queriam ter rastreabilidade sobre cada peça, né, que... Sim. Acabou... isso o próprio processo fabril deveria se adequar. Esse foi resolvido ou não? Não sei. Tem que ter muita visão computacional, muita inteligência artificial mapeando isso, porque manualmente tu não consegue... Esse caso lá, por exemplo, eles abatiam 3.200 suínos por dia. Então isso a nível de ter essa verificação para cada corte, imagina, multiplica por, sei lá, quantos cortes tem em cada suíno. É impossível. Então tem que ser em cima de... Eu acho que é possível, porque tem um startup que faz... a hora que o cara está cortando carne, ele tem um sistema de laser onde ele traça, ele ajuda o cara a cortar no lugar exatamente certo. Legal. Porque se ele corta errado, ele está ou perdendo, deixando carne demais no osso, ou o contrário. Então, ele coloca isso como uma guia, o cara vai seguindo, né, aquela luz lá do equipamento, mas, do outro lado, ele serve para identificar o cara que sabe cortar melhor. Exato. Então, aí você tira o cara que corta ruim, mas imagina que também pode colocar nisso o carne que você cortou, identifica e aí depois uma forma não é preciosismo demais, não? Para comer uma carne? É caro, né? Você agrega valor. É uma coisa de... agrega mais valor. Mas deixa do jeito que já tá ficando caro. Já. O desafio era quando chegava em... Dependendo do custo, né? Se vai aumentando o custo. Vai aumentar muito o custo, aí vai ficar inviável. E, cara, rastrear cada peça. Já falei isso com outras empresas de alimentos. Eu acho que é muito difícil. É muita complexidade. Vamos jogar no simples. Mas acho que aqui o que a gente pode bater e falar sobre a Verus outra coisa que é muito importante. Como que funciona o modelo de negócio de vocês? Você já explicou pra gente que você faz toda a rastreabilidade, conecta essas pontas. Vocês são SaaS, por volume, por certificação, por rastreabilidade? Como que funciona o modelo de negócio de vocês hoje? Perfeito. A Verus, hoje, ela atua com com pacotes. Então, tu tem um pacote lá que ele vai limitar a quantidade de rastreáveis que tu tem, a quantidade de diagnósticos que tu faz. Então, basicamente é um modelo SaaS, né? Tu tem uma assinatura de um plano, esse plano é um pacote condensado. Você compra crédito. Como se fosse isso dentro de um período, né? Então, você tem esses pacotes e vai utilizando mês a mês. É um SaaS, né? Basicamente. 100% API, então tem essa conexão toda para ser feita. Eu queria entender um pouquinho de vocês, porque assim, a gente entende hoje que o agronegócio ele é um ponto positivo para o agro, que ainda a gente está pouco digitalizado, a gente tem essa oportunidade de fazer essa digitalização do jeito correto, e aí eu queria entender qual que é a complexidade de vocês implementarem essa parte da digitalização, da rastreabilidade, em empresas que ainda não estão nem digitalizadas. Perfeito. Hoje a gente tem uma camada muito legal de inteligência artificial dentro da Verus, onde a gente consegue criar, em poucos segundos, qualquer tipo de template para rastreabilidade. Então, por exemplo, quando a gente chega numa indústria que ela não tem nada, e é bem difícil ela não ter nada ainda, pelo menos alguns mapeamentos de processos ela já tem, seja qualidade, seja o próprio processo de compra, então isso já entra ali nesse escopo. Mas a gente consegue criar tanto para regulamentações, quanto para o próprio processo dela já apresentar uma primeira ideia em alguns segundos de como ela rastrear o processo dela para ter benefícios ali, sejam por auditoria, certificações ou alguma coisa que ela busque de compliance.
Então, isso é muito rápido hoje. Depois a gente tem um processo de onboarding com as empresas, onde a gente entra mais a fundo, entendendo as dores, adicionando ali dentro. A Verus, ela é toda no-code, né? Então, arrasta e solta, insere novos campos ali em cada rastreável, e você consegue customizar isso de uma forma muito fácil para a dor ou para aquele momento daquela empresa. Às vezes ela precisa rastrear só um processo dela, às vezes ela quer uma visão 360 da cadeia produtiva toda. Que é desde, olha, eu quero lá do primeiro grão plantado até o meu cliente na Europa receber o produto. Então, eu quero rastrear tudo até a exportação. Então, você vai adicionando essas capacidades ali dentro do software. Então, a gente pode falar que a Verus não só faz a rastreabilidade do produto, mas também dos processos internos, para que ver se está tudo em conformidade com relação ao que é exigido tanto pela EUDR, RenovaBio e outras legislações, é isso? Exato, e também conformidade com planos internos das empresas. Então, a gente tem muitas empresas que elas têm os protocolos internos próprios. Por exemplo, elas exportam, elas seguem regulamentações ali para aquela camada de dados, mas elas têm os protocolos próprios. Por exemplo, qualificação do produto internamente. Esse produto, depois de um blending que a gente faz, a gente avalia ele. Se ele tiver nota X, ele vai para um lado. Se ele tiver nota Y, ele vai para outro. Então, isso pode ser um protocolo que ela criou ali dentro, e você vai dando conformidade e pegando esses indicadores ali para fazer análise. Olha, de todos os lotes que eu fiz, eu tenho 80% seguiram um lado e tiveram ali conformidade com aquele protocolo que eu inventei ali dentro. Então, você consegue tanto usar protocolos externos, quanto criar seu próprio protocolo dentro da Verus. Legal. Customizado. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de como que está a atração e a visão de futuro da Verus. A gente sabe que você já tem algumas empresas grandes, se você puder abrir e entender como que está sendo a adesão dessas empresas com relação à tecnologia que vocês estão ofertando. Legal. Depois do teste lá em suínos, a gente entendeu que aquilo ali não era muito o nosso mercado de proteína, né? Mas a gente tá atuando muito em grãos hoje. Tá. Então, a gente pega hoje, principalmente café, soja. É um desafio grande, soja dentro do Brasil, né? Tanto operacional, logístico. Café tem uma tradição muito grande de rastreabilidade já. Então, acaba sendo um pouco mais fácil trabalhar com a indústria de café. Dentro desse processo, a gente consegue ali conectar para fazer todos esses processos ali de rastreabilidade acontecerem. Desculpa, me falei. Segunda pergunta que tu fez? Quais empresas? Como que está sendo a adesão? Legal, eu vou dar um exemplo por exemplo, a Café Cacique, né? Café Cacique é a maior exportadora de café solúvel do Brasil, uma das maiores do mundo. Foi comprada pela Dreyfus, né? Foi comprada pela Dreyfus agora. E a gente montou um case muito bacana com a Cacique, né? Desde o primeiro processo de compra deles até a saída logística, todos esses processos estão mapeados, trazendo valor naquele processo ali dessa questão dos dados. Então, eles conseguem hoje tanto executar auditorias para clientes externos, quanto certificar os produtos ou participar ali das próprias certificações que eles já têm de uma maneira muito ágil. Teve uma diminuição muito grande nessa questão de validar os dados e conseguir comprovar dentro das regulamentações que eles atendem. E esse processo de rastreabilidade como um todo, ele consegue trazer ali uma visão da empresa sobre os gargalos dela. É legal que a Cacique é um case que ela tem pouco gargalo ali dentro da estrutura, porque está tudo bem azeitado, né? Então, funciona muito bem, mas você consegue ter um visual disso no software também. Você visualiza ali se você vai ter um gargalo dentro de operação, processo de compra, ou se está na logística, na expedição, teu principal gasto ali de tempo dentro dos rastreáveis, né? Então, é bem legal trazer essa visão ali. Mas essa rastreabilidade vai até a fazenda? Você consegue ver como é que o produtor está fazendo, né, ou produzindo, o que está usando? Consegue. Não é o nosso foco hoje entrar no produtor, né? A gente atende indústrias cooperativas, traders, né, principalmente, mas existe a possibilidade das indústrias
até inserir em um caderno de campo para o produtor para acompanhar esse processo. Tá. Ou possibilitar que eles acompanhem com uma forma digital o seu processo ali. Né? Então, você consegue construir tanto a cadeia produtiva para trás quanto para frente também. Então, eu estava ali na expedição minha, mas agora eu quero acompanhar o desembaraço aduaneiro, por exemplo. Eu quero acompanhar alguém lá dentro do porto tirando foto do container ou tirando foto do navio que está sendo embarcado. Então, você consegue avançar nisso até os pontos principais que você quer acompanhar. Né? Legal. Esse negócio da EUDR, você acha que isso vem de uma responsabilidade da empresa brasileira em implementar, caso ele tenha interesse de exportar para a Europa, né, nesse caso, né, porque a gente já falou com várias empresas aqui que cara, é tão pequeno o mercado europeu que às vezes faz muito pouco sentido eu ter esse gasto, essa necessidade, né? Mas assim, como que você vê o papel do Brasil, da tecnologia brasileira nesse cenário de rastreabilidade? É a gente que vai ter que puxar essa linha ou vai vir alguma coisa de fora? O que você acha? Não, eu acho que a gente já tem tecnologia suficiente para isso. A Vero está lançando uma plataforma agora, lançou uma plataforma que se chama Trade Supply também, que é própria para esses tipos de regulamentação. Então, tu identificar esses processos e conseguir fazer com um clique ali essa regulamentação funcionar, né? Tu ter ali os teus documentos comprobatórios que qualificam dentro dos requisitos da legislação. A gente já tem... O Brasil tem uma vantagem muito grande em cima de outros países externos, que é já ter mapeado as suas áreas produtivas, né? A gente tem o CAR hoje, que é um registro rural, que ele é obrigatório dentro do mercado. Em termos do café, mais de 99% das propriedades de café já estão mapeadas e tem menos risco do que soja, por exemplo, né? Então, soja tem tem um pouco mais de risco, mas mesmo assim, comparativo com outros países, o Brasil está muito na frente disso. É uma questão de organizar esses dados, né? Conseguir trazer eles dentro dos requisitos que estão estabelecidos e tu conseguir comprovar isso, dar a originação ali a esses documentos. O café é um case porque eles pagaram, né? E aí todo mundo aderiu, né? Eu fico meio que receoso. Permanente também, é diferente do que você está plantando todo ano, aí é mais difícil controlar, mas o café é um investimento em vários anos. Né? Muito, muito tempo. Mas eu fico preocupado com relação a essas exigências, porque no final do dia a gente está exportando para o mundo inteiro. Se o cara aqui da Europa que está exigindo essa rastreabilidade ele não pagar mais tem que pagar, né? pelo produto, o que vai acontecer naturalmente? É lei da oferta e demanda. Ela vai começar a ofertar para outros países. Para outros países que pagam o mesmo preço sem essa necessidade, né? Então, essa é a minha preocupação. E eu acho que como a gente tem acesso a tecnologias e hoje o mundo está muito mais desenvolvido, eu entendo que a gente sai na frente porque as empresas que estão no Brasil têm esse nível de necessidade diferente de outras do mundo, né? A gente já exporta para vários países, a gente tem que se adequar, né? E aí isso me traz uma pergunta. Até um ponto sobre isso, a gente tem visto já essa bonificação dentro do mercado. Já vem, já? Já. No café ela acontece muito mais clara hoje. Então, tu tem um café hoje que ele tem qualidade, ele tem uma pontuação alta, né? Tem um café 87 pontos ali, 89 pontos. Ele tem um valor muito grande já. Mas se ele não tiver a camada de dados comprobatória dele... Ele não consegue isso. Então, a gente já viu bonificações do café de 4% a 20% sobre o valor. Por tu ter uma qualificação daquele produto. Sim. Na soja, a gente já escutou de algumas cooperativas agora um movimento de bonificação também dentro do mercado. Né? Então, eu não sei se ele vai atingir o mesmo fluxo do café, né? Mas ele tem ali uma possibilidade de ter bonificação também e precisa bonificar porque você tem que ter um investimento muito grande em toda essa parte logística. Né? Tu tem, um dos pontos da UDR é a segregação do produto. Né? Você não pode misturar lotes. Isso demanda hoje uma quantidade de silos no Brasil para atender isso, ou uma diferenciação de logística, né? Durante o mês de maio vai funcionar só colheitas que têm conformidade com a UDR, por exemplo. Isso seria um operacional muito,
muito difícil de fazer, né? Então, tu tem que ter esse investimento, tem que ter também essa bonificação do próprio bloco europeu, né? E onde você enxerga, na visão de futuro da Verus, onde tem a maior escalabilidade do produto que vocês colocaram no mercado? Hoje a gente consegue atender um onboarding muito rápido, né, dessas indústrias, e com essa questão da templatização que a gente fez, né, de tu conseguir usar diferentes templates para diferentes regulamentações, certificações, a gente tem uma escala muito grande ali da possibilidade de indústrias, né. Então, isso em nível de empresas, a gente está suportando uma grande escala, né. A nível de visão da Verus, a gente vai progredir muito por uma questão global de ter conformidade com os produtos, muito em cima de blockchain também. A gente vai voltar um pouquinho da raiz de blockchain, a gente já tem blockchain hoje, mas a gente vai lançar uma blockchain própria da Verus para trazer esses dados e conformidades dentro de uma forma verificável. Então, tu consegue criar o elo de confiança de todos os países ou indústrias, né, outros compradores internacionais com o produto na sua origem, né? Então, qualificar isso para trazer para dentro do escopo. Você falou que a plataforma de vocês é no-code, então, na verdade, você criou vários workflows de acordo com a necessidade regulatória e de rastreabilidade para a empresa, é isso? Exatamente. E esses workflows, eles conseguem ser modificados também, né? Então, tu tem esse template lá que tu vai iniciar o uso e tu pode inserir suas informações essas. Hoje, tu tem requisitos da legislação, voltando para a UDR, né? A gente atende diferentes tipos de legislações, né, e regulamentações, mas o UDR é o mais falado hoje pela deadline aí que a gente tem no Brasil, né? Ela exige algumas informações dentro da área produtiva, basicamente são 3 blocos de conformidade que tu tem que dar. O primeiro bloco é a identificação da área produtiva, então tu tem que saber quais que são as coordenadas, quais que são a latitude e longitude daquela área, então identificação da área. O segundo ponto, não desmatamento depois de 2020, né? E o terceiro ponto é a qualificação legal dessas áreas de origem, né, do próprio produtor e da área dentro das legislações brasileiras, né, do país de origem. Então, dentro desses pontos, você tem a exigência de alguns dados ali já em conformidade, mas você pode adicionar dentro desse protocolo coisas extras que tu está buscando também. Então, quando tu qualifica o teu fornecedor, o teu produtor, você pode inserir mais dados ali para te guardar esses dados e começar a ter outros tipos de formas de avaliação. Não sei se foi resolvido lá no Mato Grosso do moratório, né? Moratório da soja. Esse é uma briga, né? Porque quando você pede coisa além do local, né? Aí você está entrando num espaço que está um pouco mais difícil. Como é que você enxerga essa briga e qual vai ser a solução, né? De onde o comprador quer exigir mais do que o lei exige, então... Tem essa discussão hoje, né? Ela vai acabar caminhando por algo flexível, talvez, né? Então, a gente viu países que não estão na União Europeia se posicionando no sentido de, olha, se tiver a comprovação da UDR, a gente aceita também como uma comprovação de sustentabilidade. Então, substitui alguma legislação que já tem no país. Talvez aqui vai acontecer algo assim também. Olha, a gente está se adaptando para comprovar essa cadeia produtiva, né, os seus processos, a sua sustentabilidade para o mundo. Então, a gente tem um protocolo interno, né, e a gente acaba adaptando esse protocolo ou ele sendo compatível ali. Eu acredito que possa caminhar para algo assim. Legal. Deixa eu te perguntar um pouquinho mais de qual está sendo o maior desafio dentro da empresa, dentro desse contexto de colocar produto no mercado, fazer captação, ter que prospectar, gerir equipe. Qual que é o seu maior desafio hoje dentro da Verus? O nosso maior desafio hoje é dentro de comercial. A gente tem uma estrutura que a gente está hoje fazendo uma venda muito consultiva com as indústrias. Né? Então, a gente, quando começa um ciclo comercial, a gente é quase que palestra dentro da indústria, porque muitas vezes ela nem sabe que ela tem que se atentar ainda a essas legislações, né?
e esse ciclo ele acaba sendo grande, né? Então, o maior desafio hoje, eu acho que é diminuir o ciclo de vendas, né? Principalmente diminuiu o CAC, né? O CAC automaticamente. Exatamente. Então, a vantagem de estar tu tem um CAC alto, né? Tu tem um ciclo de vendas longo, mas tu vai ter um LTV muito longo também. Sim. Porque a partir do momento que tu entra numa indústria, numa cooperativa, é que nem um RP, né? RP tu não troca de RP todo dia, né? Então, você tem ali uma capacidade de gerir aquelas informações e ampliar o teu ticket lá dentro, né? Fazer o upsell por muito tempo dentro das indústrias. Então, acaba compensando aquele CAC que é muito alto, né? Mas eu acho que diminuir o ciclo de vendas é o grande desafio nosso hoje. Legal. E olhando um pouquinho para captação, vocês estão olhando alguma coisa para frente? Se você puder abrir para que a gente possa compartilhar com o pessoal, inclusive o Kiran Garcia é investidor também, a gente é investidor, para poder falar um pouquinho quais são os próximos desafios e quais são as necessidades também para colocar isso para rodar. Né? Legal. A gente está fazendo uma série, um seed agora, né? Seria quase um pré-series A. A gente está organizando esse round para escalar comercial. Legal. Então, hoje a gente tem um produto muito qualificado, a gente tem um feedback absurdamente positivo dos nossos clientes e dos próprios leads, que às vezes a gente fala, eles falam, putz, eu faço isso hoje e eu demoro 6 horas para fazer o que vocês estão me falando que fazem em um clique. Então, é um processo de automação ali dentro que é muito grande dentro da indústria. Então, tem um custo ali muito visível, né? E uma entrega de valor muito visível. Sim. A gente, essa rodada que a gente está fazendo agora, ela é para crescer principalmente o comercial. A gente já tem um produto bem qualificado, a gente continua investindo em produto, né? A gente tem um roadmap mapeado aí dos próximos 2 anos, mas principalmente para a gente abraçar o mercado, se tornar aí uma referência dentro de compliance regulatório. Né? A gente tem grandes cases internacionais disso, e não tem no Brasil um case que está fazendo isso de uma maneira eficiente. Qual o tamanho da equipe hoje, do time? Hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas, é uma equipe bem enxuta. Mais focado no produto, e você que é o comercial, ou você tem... Não, a gente tem metade do time é comercial hoje. Esse é bom. Então, a gente tem menos equipe técnica, né? O que antes não acontecia. Sim, antes a gente tinha, sei lá, 80% das startups era... técnica e o founder que faz o venda. Agradece a IA. Exatamente. Eu ia falar disso porque um dos pontos que mudou muito esse mercado é a IA. Então, a gente tem poucas pessoas na técnica fazendo muito. Sim. Muito mesmo. Resolve código, erro em código que demoraria semanas, os caras resolvem em horas. Né? O grande desafio sempre foi comercial, né? Como é que você vende e gerar caixa para você crescer. Exato. Né? Aí, assim, demanda pessoas indo lá, conhecendo o cliente, descobrindo. Mas nesse caso, para ele ainda, ele tem um fator importante que é o EDR tá aí e os caras precisam adotar esse negócio. Não é nice to have, necessidade. Necessidade, né? Eu preciso colocar esse negócio. Não faço, eu morro. Eu, se eu fosse ele, pegaria todas pelo painel de exportação lá, quem mais exporta para a Europa, eu bateria primeiro nesses caras. A gente já tá fazendo isso. Porque é mais necessidade. E hoje ainda antes a gente tinha, sei lá, 4, 5 anos atrás, um pouco ali dentro da pandemia até, você tinha necessidade de ir pessoalmente, né? A gente continua mantendo relações, mas a gente consegue fazer um processo comercial hoje mais digitalizado, né? Mas o grande desafio hoje é realmente esse. Bom, Luiz, acho que é um tema muito importante. Eu vi aqui que vocês lançaram até esse produto novo agora, o TracePly, e ele vai gerar uma facilidade, um impacto para a rastreabilidade completa dentro de relatórios, monitoramento melhor e contínuo. Eu acho que assim, se uma empresa que estivesse nos escutando aqui falar, cara, eu vou fazer esse processo de implementação, quanto tempo demoraria? Perfeito. Dentro da Verus? Hoje a gente tem protocolos que eles são plug and play, praticamente, né? Então, a partir do momento que você tem a conta dentro da Verus, você pode já começar a inserir suas informações desse protocolo. Mas tem integração com o sistema deles ou não? Você pode usar já a plataforma e colher relatórios se tu inserir as informações manuais. Tá. Mas aí existe o processo de vamos buscar essa informação através dos RPs dos clientes ou dos sistemas que eles utilizam, né? Tá. Então, esse processo
a gente fala que, né, do lado da Verus, se a gente assinar o contrato hoje, amanhã você está com uma conta já e você consegue ter benefícios ali, entrega de valor dentro disso, gerar relatórios já dentro do teu processo. Mas você está inserindo essas informações manualmente. Standalone é complicado, exato. Né, cara? É difícil de rodar. Eu já vi várias empresas com standalone, os caras não rodam. Tipo, se for para colocar na mão, o cara prefere fazer na mão. Então, tipo, ele prefere. Acho que a integração é o melhor caminho. Uma das coisas que a gente criou e é um ponto forte nosso é uma automação de integração também. Legal. Então, a gente entrega hoje 80% de uma integração pronta já automatizada. Então, a partir do momento que o cliente terminou de configurar o fluxo dele, né, com nossa equipe de onboarding, a equipe de TI dele já recebe isso de uma forma mastigadinha. Então, geralmente é o sorriso que a gente vê, a área de TI geralmente é a área que só lida com problemas, né, só com pedidos e tudo mais. Quando eles veem uma tecnologia assim, que ela facilita pro lado deles, eles ficam muito felizes, né. Aí, o mínimo que o perfil de empresa de você, cliente, é que ele tem que ter uma área de TI. Se ele não tiver, fica mais complicado. Ele pode utilizar daí a plataforma. Geralmente, se ele tem um RP já implementado, ele vai ter uma área de TI. Né? Se ele não tem nada internamente, ele pode utilizar a Verus até como uma espécie de um RP para ele. Que ele consegue ali cadastrar seus fornecedores, acompanhar o estoque deles e definir todo esse processo ali dentro. Tá. Então, ele já se digitaliza de alguma forma. Mas as indústrias, a maioria que a gente está falando, eles já têm um processo, né? Interessante o ponto que tu tocou antes, que é justamente o deadline, né? A gente fala muito aí de o deadline é 31 de dezembro de 2025. Mas se tu pegar para trás a tua necessidade, né? O teu embarque, né? Chegou em 1º de janeiro de 2026 na Europa. Quando é que ele saiu do Brasil? A gente tem 30 dias, 45 dias de navio, a gente tem logística, a gente tem a produção, a gente tem colheita. Esse deadline é agora. Começar agora. Né? Porque tu tem integração de sistema, tem toda essa parte. Então, a gente aumentou muito o fluxo comercial agora, né? Por conta disso também. As empresas estão vindo até nós para adaptar essa tecnologia para eles, para integrar essa tecnologia com eles, porque o deadline está aí na porta já das grandes indústrias. E se eles não usam você, como é que eles podem fazer? Tem outras alternativas de fazer mais manual? Eles podem fazer totalmente manual. Tá. A gente até conversou esses dias com um cliente nosso sobre o processo manual. Hoje você tem map biomas, por exemplo, que ele vai te dar alertas de desmatamentos, aquela área teve. Você vai ter o CAR, né, que vai te dar a determinação da área. E a gente fez esse teste. E levou 6 horas para uma conformidade. Então, tu gastar 6 horas para uma conformidade, a gente está falando com indústrias que tem 22 mil fornecedores, 30 mil fornecedores. É um processo inalcançável de forma manual, né? Então, mas todo o processo tem como fazer manualmente também. Legal. Luiz, eu entendi. Entendeu, Kiran? Entendi. Entendeu? A gente está chegando ao final, já está indo para os finalmente aqui. Aí eu tenho sempre 3 perguntas. Uma eu fiz especial para você e as outras 2 são iguais para a gente poder comparar com os outros convidados. Como você comentou aqui, você criou o primeiro protocolo de blockchain da América Latina, algo de altíssimo nível técnico. Hoje, o que te move mais? O desafio da tecnologia em si ou o impacto de ver a transformação do agro por meio dela? É o segundo. Com certeza. Hoje eu estou dentro das indústrias cooperativas, eu estou realmente indo lá, entendendo as dores e trazendo para inovação do produto. Então, hoje eu estou à frente de produto também da empresa e a gente consegue conversar e saber, olha, eu tenho esse gargalo aqui, isso aqui eu demoro muito tempo para fazer, e a gente com poucas automações ele consegue dar valor a isso. E isso é muito legal. Quando eu vejo a gente usa uma frase hoje de 6 horas para 15 segundos. 15 segundos é o tempo que a nossa plataforma consegue fazer um compliance completo numa área produtiva dentro de todos os pontos da legislação, conectando em satélite todos os bancos de dados que ela precisa comprovar. E a gente fez isso foi uma frase de um cliente que fazia um processo manual.
Então, quando tu vê isso, né, tu dá dando 5 horas e 45 minutos e mais um monte de... Não, você tá dando 6 horas pra ele, cara. Fala assim, cara, você não precisa fazer mais. Ele dá um clique, 15 segundos. 15 segundos, você tá dando 6 horas pra ele. Exatamente. Para um desafio estratégico que ele possa ter, ou para outros tipos, né? E a gente vê hoje diretores... Não para um processo burocrático. Exato, exato. Então, isso é muito legal. Boa. Quem é o comunicador do agro que você admira, se você conhece algum? Cara, eu gosto muito da trajetória do Everton Gilbert da Agrinis. Foi uma empresa vendida para Cargill. Ele fez um case muito bacana. Ele, né, virtualmente. Passou aqui com a gente. Foi um dos primeiros. Que legal. Eu acho que o case deles é fantástico. O Everton é um cara muito legal. A gente tem contato. Frequentemente a gente troca aí para pedir uma outra ajuda ali de conexões. Então, é um cara que eu gosto de acompanhar. Legal. Um abraço, Everton. Estamos precisando atualizar você aqui, exatamente. Cara, qual o skill mais importante para o empreendedor do agro hoje? Resiliência. Resiliência todo empreendedor tem que ter, né? Mas tu tem no Brasil, empreender já tem os seus níveis de dificuldade, né? Mas tu tem ali mudança de legislação, esses impactos ou mudanças de todos os tipos, clima que não ajudou. Quem está acompanhando o agro tem várias variáveis ali que tem que ser atendidas, né? Então, resiliência, eu acho que dentro desse aspecto aí... Resiliência para converter, para diminuir o CAC, é para tudo. É isso, cara. Exatamente. Bom demais. Massa. Luiz, obrigado, cara. Foi um prazer conhecer você, conhecer um pouquinho mais da Verus, do que está sendo feito aqui de diminuir o processo de 6 horas para 15 segundos, o que basicamente é nada, né? Então, assim, vocês que estão nos escutando aqui, se vocês querem conhecer o Luiz, a Verus, a gente vai marcar eles aqui no LinkedIn, no Instagram, em todos os posts que vai sair o podcast. E para você que está nos escutando, sigam a gente, curtam, compartilhem. A gente está aqui para trazer tecnologia que está trazendo esse tipo de eficiência produtiva para o agronegócio, reduzir de 6 horas para 15 segundos, um processo burocrático que a gente tem necessidade para exportar, não só exportar, mas para outros processos também. Então fica o convite para que você possa conhecer as tecnologias emergentes e participar junto com a gente desse movimento de conectar o agro real ao agro tecnológico. Luiz, obrigado, parabéns, sucesso, e a gente vai se falando aí, tá bom? Legal. Valeu, um abraço. Obrigado, valeu, gente. Valeu.